Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Ivan, Educador Social. Aqui tratamos temáticas sobre a sociedade em geral, né? Religião, família, política e demais assuntos pertinentes, né? Aos, às questões que estão acontecendo na nossa sociedade, né? Hoje eu gostaria de falar um tema muito importante para vocês, que é a temática sobre a ingenuidade, né? E a bondade na sociedade hoje. As pessoas que são muito boazinhas, ingênuas, né? Eu também já tive muitos desses problemas, né? Agora na vida adulta eu tô aprendendo a lidar com isso, né? De a gente querer ajudar todo mundo, né? Ser legal, não colocar limites nas coisas, né? Muitas vezes a gente sofre por causa disso. Porque, querendo ou não, a maioria dos brasileiros, não todos, né? Porque tem uns de boa índole, a maioria, a grande parte, né? Quer lucrar em cima das pessoas, assim. A questão do orgulho, do egoísmo, não é mesmo, né? De forma exacerbada, né? A começar pela política, a gente vê as pessoas corruptas querendo ganhar poder e não querendo ajudar a sociedade brasileira, né? E isso é no macro, né? Mas no micro também, nas relações sociais, familiares, acontece muito disso também, né? Das pessoas quererem obter vantagem em cima dos outros, né? Quando vê que o outro gosta de ajudar demais, monta em cima, né? Pra, como se diz, querer tirar benefício em cima disso, né? Então a gente tem que aprender muito sobre essa questão de aprender a impor limites, né? Me conta aí se você também já foi uma pessoa assim, né? Que ajudava todo mundo, era legal e como se diz, passou problemas nesse sentido também, né? Porque a gente sabe que é difícil, né? Quando a gente é assim, a gente não percebe, a gente só quer ver bondade em tudo, tudo. Mas na sociedade hoje não adianta. A gente está muito assim, né? Porque a gente sabe que tem a malícia, né? A maldade, né? Humana. Em todas as esferas, eu falo tanto na sociedade, na religião e tudo, né? As pessoas querem, por natureza, elas têm o orgulho e a vaidade, né? Uns em grau maior e outros menor. E quem tem em grau menor isso, sofre muito, por causa dos outros que têm isso em grau maior. De no sentido de vantagem em tudo, até de forma ilícita, né? De forma corrupta, né? E é difícil isso. E quando eles veem a gente, ou as pessoas que são mais boazinhas, né, ingênuas assim, muitas dessas pessoas gostam de se aproveitar, né? Muitas não, né? Muitos percebem e não vai querer tirar vantagem, né? Ou outras questões, né? Mas é muito complicado isso, gente. É muito difícil. Então precisa muitas vezes de uma terapia para ajudar, né, nesse sentido, né? Para a gente conseguir abrir os olhos para ver as questões, né? Teve um livro que eu li uma vez, tem aqui na minha estante, aqui ou na outra ali, depois eu mostro para vocês. É um livro que diz assim: ó, não diga sim quando quer dizer não. Porque tem pessoas que têm problemas de autoafirmação. Para autoafirmar, tem outros não, que tem facilidade, né? Mas eu digo isso porque para a gente aprender a ser mais assertivo, porque senão a gente se prejudica muito, quer seja em relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, quem está pensando em ter um casamento, não um namoro, casamento, porque se a gente não identificar isso, a gente sofre lá na frente, né? Até porque por experiências que eu já vi, né? Dentro de família ou fora, né? De pessoas sofrerem por causa dessas questões, né? De não conseguirem, porque tem pessoas que conseguem analisar a pessoa de cima e embaixo, né? Olhando nela e pela conversa já consegue analisar como é a índole da pessoa, né? Muitas vezes a gente não consegue, quem é mais bom, né? Quem é um pouco mais ingênuo, mas é necessário se fazer esse trabalho hoje, porque senão a gente sofre muito, né? No Brasil, porque o nosso país já tem essa cultura desde a época da colonização, né? De ser um país falcatrua, né? Vou inventar esse termo aqui, né? Falcatrua, né? E as pessoas já vêm de geração assim, né? Uma em cima da outra. Não deveria ser, né? Deveria ser como outros países da Europa, como a Finlândia, né?
Outros países que têm mais justiça social, né? Justiça mesmo, verdadeira, as pessoas são íntegras, né? Grande parte da população, né? Não é igual aqui no Brasil, que as pessoas chegam e querem tirar vantagem de tudo, né? Querem roubar os outros, né? Por isso que tem, em vários sentidos, né? A falta de educação, de honestidade, né? Está faltando muito no nosso país, né? Então é isso que eu vejo, né, nessas questões, né, que tem acontecido muito no Brasil, né? E a gente tem que trabalhar muito essa questão para não cair em enganos, né, que tem acontecido muito hoje, né? Tanto enganos na internet, né, Pix, outras coisas mais, né? Como enganos na área social e relacional também, né? Então é uma cultura de corrupção que permeia toda a sociedade. Não digo que todos são assim, porque tem muitos bons brasileiros, né? Ainda, mas tem grande parte ainda está nessa cultura podre de corrupção, né? Que está acontecendo no nosso país, né? E nós devemos lutar contra essa cultura, né? Que eu digo, essa cultura encardida que a gente tem aqui, né? E se a gente tivesse, muitos que tivessem condições, né? Iam para outros países, né? Para viver uma qualidade de vida melhor. Mas como a gente não tem, né? Temos que aprender a lidar com isso, né? E eu falo assim, não são todas as instituições que são corruptas, né? Que tem muitas que estão lutando para manter um certo papel social de justiça, né? Mas a grande maioria está corrompido, né? A corrupção no poder, né? E outras questões mais, né? Me diga aí o que você pensa sobre esse assunto, né? Se você também já foi ou ainda é um pouco, sofre muito com essa problemática da ingenuidade, como se diz, da bondade demais, né? A falsa bondade que eu falo, né? Porque isso aí, quando a gente agrada todo mundo, a gente não se ama, né? A gente não se ama quando a gente faz a vontade de todos. A gente tem que aprender a dizer não para muitas coisas, né? Sim na hora que a gente quiser e não também na hora que a gente quer, né? Não ficar agradando todos, né? Porque senão a gente sofre muito, né? Nesse sentido, né? Eu, por experiência própria, né? De querer ser legal com todos, né? A gente sofre fora do limite, né? Tem hora que a gente tem que se reservar e preservar a nossa personalidade, né? Para os outros não fazer a gente bobo, né? Palhaço, né? Besta, né? Tem hora que a gente cai nessas questões, né? Do ridículo por ser assim, né? Mas essa é uma questão que a gente tem que ir trabalhando, né? Talvez é uma questão até familiar, psicológica, que vem, né? De problemas, traumas que a gente já passou, né? E nesse sentido a gente precisa quebrar esse ciclo para a gente começar a ver a vida da forma correta, né? Entrar no jogo do Brasil, né? Não um jogo para a gente fazer corrupção, coisa e tal, mas é para ver o mal e se desviar dele, né? Ver a malícia também que as outras pessoas estão fazendo com a gente se desviar. Porque se a gente não fizer isso, esse trabalho, a gente sofre muito e cai em problemas graves, né? De, como se diz, só um minuto aqui, problemas graves, né? Sociais, né? Que a gente vê aí, né? De pessoas sofrendo, né? Ingenuamente por isso, né? Ou por um roubo no banco, né? De pessoas desonestas que fazem crimes também no celular, né? Ou em relacionamentos de pessoas manipuladoras, né? Que humilham esse tipo de pessoas assim, né? Que são mais bondosas, mais ingênuas, né? E a gente tem que modificar essa questão, né? Bom, basicamente é isso, né? Que eu queria falar nesse vídeo, né? Para não ficar muito longo. E me diga aí, o que você já passou na sua experiência sobre essas questões, né? E também, se quiser colocar aqui nos comentários, como você resolveu esses problemas, né? Ser muito bom, ingênuo, né? E abriu a visão para a vida agora, né? Como é a sociedade brasileira, né? A sociedade mais, entre aspas, esperta, né? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, né? Aqui no canal Ivan Educador Social, né? E se inscreva, né? Curte, compartilhe se você gostou desses conteúdos, né? E veja outros vídeos que tá aí no canal, né?
Temos muitos vídeos sobre a sociedade, família, religião, né? Até porque a gente é cristão. Então a gente debate muitas temáticas. Fique com Deus aí.